Bom dia, gente, tudo bem? Começando aqui mais um bate-papo das nossas manhãs de 7h45. Sou a Patrícia Cândido, sou médica, mentora, terapeuta. Trabalho hoje com um atendimento, uma abordagem focada no olhar integral para a saúde mental. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é o meu tema favorito da vida, né? Eu acho que todas as vezes que nós buscamos a cura, nós estamos falando de algo muito mais amplo. E vocês sabem aqui que o meu olhar para a cura é sempre sobre não só calar os sintomas, né? Então, a cura, ela é muito mais do que calar sintomas. E talvez a gente possa começar por aqui. Então, isso aqui é algo que já é comum, vocês já sabem, que a cura que eu falo aqui, ela não significa que eu vou negar os remédios, negar os tratamentos. Bom dia, Carla. Mas ela significa que existe algo além. E ela é tão complexa e ao mesmo tempo tão simples que o que a gente precisa realmente é se abrir. Se a cura, na verdade, não fosse o que a gente pensa que é, né? Por quê? Porque a maioria de nós, gente, tá buscando cura para alguma coisa, né? Vocês geralmente não estão aqui conversando comigo se não tivesse. Eu tô buscando cura e talvez por isso esse tema seja tão importante para mim. Quais são as curas que eu vejo as pessoas sempre buscando? Não só a cura de doenças específicas, sabe? Às vezes, como diria um ditado aqui em Minas, às vezes a água bate no bumbum e aí a gente começa a buscar, né, mudar a vida porque realmente chegou num ponto insustentável. Até ali a gente vai enrolando, né? Mas a cura não é só a remissão de sintomas. Eu não estou falando só de doenças que são sintomas do nosso corpo físico, mental. Eu estou falando de comportamentos, estou falando de padrões. Então, curar é curar padrões. E por que eu falei disso aqui hoje? Porque hoje o anjo que saiu para a gente foi o anjo da restauração, né? E eu entendo a restauração como cura. Olha como ele começa. O que foi rompido é restaurado. O que foi ferido é curado. O que está doendo é devolvido à sua condição de inteireza. Então, eu sou uma pesquisadora da cura, talvez desde sempre, porque eu acredito que o que me move, na verdade, são as minhas próprias feridas. Então, todo curador, ele é uma alma ferida, entendeu? Todo buscador, ele tem, no fundo, uma necessidade, uma vontade, um desejo imenso de se reencontrar com a unidade, né, de refazer esse caminho, de fazer o caminho de volta para sua alma. Então, talvez essa tenha sido sempre a minha busca e por isso eu sempre pesquisei muito. Mas eu nunca me contentei com as respostas rasas sobre cura, né? Então, por exemplo, hoje, quando eu olho assim, eu tenho um paciente que ele se consulta comigo há muitos anos e ele teve um quadro de transtorno bipolar diagnosticado. Eu acredito que erroneamente, tá? Isso foi lá no, 2000, 2001, perto ali do começo da pandemia. E foi na época que ele chegou para mim e ele, depois de um processo profundo de autoconhecimento, ele decidiu que ele não tinha transtorno bipolar e que ele ia compreender os sintomas dele. E ele fez uma mudança total na vida dele nesse sentido, sabe? E aí, há uns 3 anos ou 4 anos atrás, ele que me lembrou que eu disse para ele assim, que eu não confiava, que eu tinha perdido a confiança na psiquiatria moderna, que eu não confiava mais. E aí, quando eu encontrei, ele se consultou comigo há uns 3 meses atrás, né, e eu falei para ele que eu tinha feito a pós-graduação de psiquiatria, que eu estava atendendo psiquiatria, ele falou, mas por quê? Você falou que não confiava mais. E eu fiquei pensando, e eu percebi que, na verdade, justamente por não confiar, eu precisava conhecer, entendeu? E hoje eu confio, por quê? Porque eu compreendi que existem estágios diferentes da cura, né? Eu, como médica, por exemplo, que sempre trabalhei em pronto-socorro, em hospitais, né? E depois agora com a saúde mental, eu sempre tratei muito o físico. Eu nunca tive medo de dar um corticoide quando precisa ser dado, de dar um antibiótico quando precisa ser dado, de dar um antidepressivo quando precisa ser dado. Nunca tive esse medo, porque eu entendo que a cura, ela tem a ver com níveis de consciência.
entendeu? E não significa que existe mais ou menos evoluídos. Significa que existe pessoas que buscam mais fundo o olhar para a sua cura. E existem feridas que não doem no corpo, existem as feridas que doem na alma. E essas são as mais complexas, né? São essas que a gente está aqui, para quais a gente está buscando a verdadeira cura. A gente pode achar, né, tratamentos específicos para a depressão, por exemplo. Estava lendo um artigo agora de manhã do primeiro caso aprovado de eutanásia para a depressão na Espanha. Uma moça de 26 anos que já tentou todos os tratamentos com antidepressivos e que sofre muito, ela conseguiu passar pelo processo de eutanásia para a depressão, né? Então ela desistiu, digamos, da vida, né? E só que ela quer fazer isso de um lugar institucionalizado, de um lugar... Eu não vou falar se eu acho isso certo ou errado, porque eu não tenho nem como opinar. Até porque se uma coisa que eu tenho aprendido na vida é não opinar na vida alheia, né? Eu só sinto dor pela dor dela. Por quê? Porque a ferida, gente, ela não some da alma. A dor da alma não some com a finitude do corpo físico. A dor da alma, ela transcende. Por quê? Porque muitas vezes ela não vem nem de agora. A alma é uma frequência vibracional que atravessa tempos e tempos e tempos, né? E que, eu tô falando isso nem é de ponto de vista religioso, tá? Se você mergulhar profundamente no estudo do Dr. Bach, que é simples, como ele mesmo fala, a cura é simples. É só você corrigir o que está errado nos seus comportamentos, o que fere a unidade. A unidade é Deus, né? Segundo ele, a doença, ela vem a partir do princípio do egoísmo e do orgulho. E se a gente se reconecta com a unidade divina, a gente tem a cura. E segundo o Dr. Bach também, a nossa alma, ela tem ali, é a nossa alma que adoece. E a partir das doenças da nossa alma, elas se manifestam na nossa personalidade, que sou eu, Patrícia, ou no nosso corpo. Então, eu preciso curar na fonte, que é a alma. O que é a cura, segundo ele? É quando você vive aquela... Vocês viram? Quando você vive aquele padrão, sabe os padrões que a gente está sempre repetindo? Estou sempre entrando em relacionamentos ruins, ou estou sempre sem dinheiro, ou estou sempre adoecendo. Então, quando eu vivo aquele padrão, não com a percepção do meu eu inferior, mas do meu eu superior, entendeu? Então, isso para ele é a cura. E às vezes eu passo por várias experiências de várias encarnações mesmo, essa é a palavra, tá? E como eu falei, não é religioso, eu tô falando de filosofia. Às vezes eu passo por várias biografias, como diria o Rudolf Steiner, da medicina antroposófica. Às vezes eu passo por várias biografias e a minha alma dói, nem é de agora. Vocês estão entendendo? Então, quando eu vejo que a pessoa vai fazer uma eutanásia para acabar com a depressão, eu penso, poxa vida, tá tudo certo, porque essa é uma escolha dela, mas as dores da alma não acabam, entendeu? As dores da alma, elas são, na verdade, muitas pessoas que eu atendo, elas estão sempre buscando a cura, né? Às vezes eu atendo como terapeuta pessoas há muitos anos, algumas pessoas muitos anos assim, às vezes vai e volta, e sempre buscando cura, como se houvesse algo errado com a gente, como se a gente tivesse que se consertar. E se na verdade a cura não foi isso, a cura foi uma restauração de tudo que foi ferido. É como se a gente precisasse remendar nossa alma, sabe assim? Colocar os pedacinhos no lugar para a gente conseguir de novo se conectar ao divino, se conectar à unidade, que é o que o Dr. Bach fala. Tem um estudo que eu gosto muito, que é aquele livro A Doença como Caminho. Quando você vai mergulhar nas filosofias, gente, às vezes elas até são muito diferentes umas das outras. Por exemplo, a percepção e a cosmovisão. Cosmovisão, vocês sabem o que é, né? Visão de mundo, tá? A forma como cada pessoa tem uma visão de mundo. Então, por exemplo, por isso que a gente não pode criticar a cosmovisão do outro. Por exemplo, a cosmovisão cristã. O mundo surgiu desse jeito, é assim, dentro do cristianismo. Mas a gente não tem nem ideia de qual é a cosmovisão dos povos originários aqui da nossa terra, que é diferente. É errada? Não é, meus amores, porque cada um vive uma cosmovisão. Então a gente tem que parar de ter fobia da cosmovisão do outro, parar de achar que o outro é o errado, entendeu?
Então, dentro da cosmovisão da antroposofia, eu já estou meio diretona, né? Dentro da cosmovisão, é porque esse assunto me atravessa, tá, gente? Dentro da cosmovisão da antroposofia, a cura é uma outra coisa. A cura é a coerência entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu vivo. É a coerência da minha alma. Mas é a mesma coisa. Então, quando eu vou para o estudo da doença como caminho, que é um estudo que vem da psicanálise, se eu não me engano, ele fala que a cura também é quando a gente se reconecta com a unidade. A mesma coisa que o Dr. Bach fala, que a cura é essa reconexão com Deus, entendeu? A unidade é Deus mesmo, é o divino, como essa expressão te atravessa, né? Como ela chega até você. Então, o que a gente erra quando a gente pensa em cura? Quando a gente pensa que cura é apagar o passado, não vou conseguir, tá? Ele tá aqui marcado no meu corpo, marcado na minha alma. O que eu posso é escolher não ficar mais ali. E isso é uma escolha madura, é uma escolha do momento em que eu escolho fazer diferente do que a minha criança viveu. Senão eu posso ficar a vida toda vivendo a partir das dores da minha criança. Quem fez o Zerando Feridas Emocionais que está aqui, me dá um oi. No Zerando Feridas Emocionais eu conto essa versão, né, da questão das feridas emocionais. Estão lá na minha infância. Eu posso ficar a vida inteira vivendo a partir daquelas dores, se eu quiser, né? Então, a cura não é apagar o passado, mas é olhar para ele de uma forma diferente. A cura não é nunca mais sentir dor, não é. Mas é você compreender o que esse sintoma traz para você, qual o portal que você atravessa ali. E a cura não é ficar o tempo todo buscando ser perfeito ou buscando apagar os seus erros. Isso é esconder as sombras. A cura é a integração, é a restauração da nossa alma. Repete comigo. A cura é a restauração da nossa alma. Recentemente eu atendi um moço, eu achei tão bonitinho o jeito que ele falou isso, né? Ele tem questões com ansiedade e tal. E aí eu perguntei quando começou essas questões. E ele me disse que começou perto dos 20 anos, quando ele perdeu o pai aos 50 anos. O pai com um câncer de intestino, e ele era muito jovem para perder o pai, né? Com certeza. E ele falou assim que ele foi para um lugar, a primeira coisa que aconteceu foi a revolta em relação a Deus. Então ele viveu uma revolta, né? Brigou muito com Deus, ele começou a usar drogas, ele ficou uns 2, 3 anos bebendo muito, e ele brigava nos lugares. Ele falou, eu brigava porque eu precisava colocar para fora a raiva que eu sentia de Deus. Olha que coisa forte, né? E eu, quando comecei no autoconhecimento, quando eu mergulhei mesmo assim, eu me lembro de uma vez fazer uma rodada de liberação comigo de EFT, que eu fui num lugar de muita raiva contra Deus, que eu não sabia que existia. Por quê? Porque eu sempre fui uma buscadora, eu sempre tive essa coisa do hiperfoco, né, em buscar compreender a consciência, entender que eu sou consciência, né, porque nós somos consciência. Então os nossos sintomas, eles são uma expressão da nossa consciência ou da falta de consciência. Então, gente, essa conversa tá muito profunda, porque eu acho que eu tô indo talvez num nível muito profundo, eu tenho medo de estar exagerando. Então, me conta aí quem tá assistindo. Então, gente, eu fui nesse lugar de compreender que em algum momento eu fui tão ferida que eu me revoltei. E quem não se revolta? É Holly, né? É o floral Holly. Eu até ia falar dele hoje, incrível, né, ver ele aqui agora. Holly, que é o floral, que quando a gente estuda superficialmente lá o Holly, né, quem tá no Medicina da Alma, ele não tá lá, tá? Porque eu vou regravar ele recentemente, ele já tá até pronto, devo regravar ele essa semana ou depois, então ele não tá lá no Medicina da Alma ainda, porque às vezes a pessoa acaba a live e vai procurar lá o floral. Mas Holly, o que acontece? Quando a gente estuda superficialmente, a gente vai falar assim, nossa, é o floral para raiva, para inveja, para ódio mortal. Mas não é. Holly é o floral do amor universal. Existem 3 maneiras de você reagir diante de um trauma. E o que adoece são os traumas, tá? O que adoece é a vida difícil, é o estresse. Tudo isso. O que é neuroprogressão dentro do quadro de depressão grave?
Quando a pessoa fala, nossa, tô com muito esquecimento, tô com isso, tô com aquilo, tá com um quadro de depressão há muitos anos. Neuroprogressão é o quanto aquele trauma ou aqueles altos níveis de estresse foram esqueci a palavra, processos inflamatórios dentro do nosso cérebro. Nosso cérebro foi ficando inflamado, entendeu? Então a depressão ela é uma inflamação do cérebro causada pelas questões, claro, tem questões genéticas, tem dores da alma, mas tem muito a exposição ao estresse físico, financeiro, ambiental, tudo isso, trabalho, né? Por isso que hoje em dia tá todo mundo deprimido. Enfim, o que eu ia falar, gente? Me perdi. O Holly. Existem 3 formas da pessoa reagir ao trauma. Ou ela reage dentro da cosmovisão dos florais, né? Porque eu trago aqui a cosmovisão dos florais, cosmovisão da antroposofia. Dentro da cosmovisão dos florais, a gente reage ao trauma de 3 formas. Ou a gente, isso ainda é na infância, tá? Começa lá na infância. Ou a gente reage da maneira agrímone ao trauma, que é colocando um monte de máscaras para sermos aceitas. Então, a gente, ali ainda criança, a gente percebeu que ser quem eu sou é muito complicado, é difícil, né? Assim, posso ser traumatizada por isso. A minha infância roubada, eu coloco máscaras. A principal máscara é a máscara do tá tudo bem. Tá tudo bem, essa é a principal máscara do agrímone. A outra forma de reagir ao trauma é o Walnut, que ela vai sendo desidentificada. Como assim? Aquele trauma vai me impactando e eu começo a ficar muito refém do que os outros falam ou fazem. Então eu começo a ficar como se a minha alma tivesse buracos. Walnut é como se a sua alma tivesse buracos, em que todo mundo entra, faz o que quer e sai, entendeu? Por isso que ele é um floral de proteção, porque quando você usa o Walnut, você dá espaço para a sua individualidade ir se restaurando. O que é individualidade? É a vibração única da sua alma. Lembra que eu fiz uma live alguns dias atrás, falando, acho que ontem ou anteontem, falando da importância da gente mudar a nossa autoimagem, a nossa identidade para a gente conseguir fazer coisas novas? Então, o Walnut, ele ajuda nisso, porque ele protege a gente, inclusive da nossa família. Tá? Então ele protege a gente para a gente ir restaurando essa alma. E a terceira forma da gente reagir, né, de adoecimento da alma mesmo que a gente está falando, é quando a gente reage com o Holly. Eu sou bem Holly, viu, gente? Eu demorei para perceber isso. Holly é aquele ser que se abre com muito amor, que se entregou total no amor, que abriu a alma. Isso não aconteceu agora, isso nem foi na infância, isso são coisas muito antigas da experiência da alma. E quando ele foi traído, ou foi submetido a algum trauma, ou passou por situações que o decepcionaram, a pessoa Holly, ela se fechou. Então é como se ela tivesse feito um muro ao redor do coração dela, impenetrável, entendeu? Por isso que o Holly trata sentimento de raiva, de inveja, de ódio, de ciúme, porque é como se ela tivesse fechada para o amor, entendeu? Então o Holly, ele ajuda a gente nessa parte da revolta contra a frequência divina, né? Então eu tava tomando Holly, inclusive, recentemente, meu floral acabou de acabar. Tô sempre tomando. Quando eu tomo Holly, quando eu preciso aceitar coisas que eu não quero aceitar. Porque, de alguma forma, se aquilo aconteceu na minha vida, eu estou passando por aquilo porque eu co-criei aquilo em algum lugar. Então, eu preciso aceitar aquilo para seguir em frente, entendeu? Bom, então, eu estava falando uma coisa, fui falando outra, né? Mas a gente está falando da cura, né? Não só da cura como restauração, porque o anjinho que saiu pra gente hoje foi o anjo da restauração. Olha que bonito que é a frase final. Vejo restaurar em mim a confiança inabalável de seguir adiante. Isso aqui é quando a gente vai curando a alma, o coração, sabe? Bom, e quando a gente faz esse lugar de restaurar a nossa alma, de ir colocando os pedacinhos de novo, talvez a gente nunca mais tenha aquela ingenuidade amorosa, mas a gente precisa meio que voltar a ter algo nesse sentido, que é um pouco sutil, assim, mas é aquela questão de você
ter de novo a confiança de que existem forças de cura dentro de você, né? Lembrei que eu falei que nós somos consciência, a gente sabe disso, mas a gente ainda não vive dessa forma, porque se nós vivêssemos dessa forma, nós estaríamos bem melhores, mas a gente ainda vive a partir das nossas feridas, né? A partir dos nossos sintomas, que são diversos, que pode ser, por exemplo, sei lá, um sintoma é uma crise de asma, é um infarto, é uma AVC, isso é um sintoma. Mas eu posso também ter um sintoma como uma relação difícil, um casamento difícil, ou os sintomas se demonstram nos nossos filhos. E, gente, aí vem um grande erro nosso, né? Que é um dos grandes erros, que é a gente se culpar pelo sintoma, se culpar por não conseguir sair daquele sintoma. Quando a gente começa nessa, a gente continua no mesmo lugar. Por quê? Porque a gente continua alimentando ali a ferida. Então, a culpa, ela só nos desorganiza. E eu tô falando a partir de um lugar de uma pessoa que também precisa lidar com a culpa crônica, ancestral, cristã, impregnada na minha alma, que vai aos poucos sendo liberada, entendeu? Então, restaurar é reorganizar o que a gente viveu, reorganizar o que a alma viveu, com consciência, entendeu? Com consciência, por quê? Porque a única coisa que a gente tem verdadeiramente como legado é a nossa história. E essa história, ela é a história da nossa alma, das questões que ela viveu e tem vivido para formatá-la num lugar melhor, para acessá-la num lugar que eu não sei se seria evolução a palavra, mas o despertar espiritual, ele traz isso pra gente, nessa possibilidade de outro nível de cura, a gente começa a ver num outro nível. Então, é reorganizar o que foi vivido. Sabe, uma vez eu me lembro de ter vivido uma certa percepção de uma ferida da minha alma, e quando a gente sabe que a gente está diferente naquilo, porque a gente não se revolta mais, a gente só fala, nossa, o que eu senti ali era tipo, que pena que foi assim, sabe, que pena que eu vivi isso, não foi um que pena do sentido, ai, que horrível, né, como eu posso ter vivido isso, eu tô, né, e tal, eu sou, sei lá, como alguém pode ter feito isso comigo, isso é um lugar que eu preciso ir matando em mim, que é o lugar da vítima, sabe? E isso não é fácil, mas é o lugar que eu preciso ir matando em mim. Ontem eu fiz um trabalho comigo bem doido, assim, né? Bem doido, é engraçada essa palavra, mas eu fui colocar meu filho pra dormir, ele tá uns 2 dias queixando uma dor de garganta, e eu tô nem aí pra sua dor de garganta, entendeu? E aí ele ontem, minha garganta não melhora, não sei o que. Eu falei, por enquanto você toma dipirona, porque não tá infeccionado, não vou te dar remédio, não vou te dar antibiótico e tal, né? Olha, sintoma do meu filho, a dor de garganta. E aí ele foi deitar e ele, é porque você vem aqui e me ajuda, tem 12 anos, eu coloco ele pra dormir, rezo com ele, e depois eu vou embora, né? E ele queria que eu gostaria, tem dias que eu faço isso, eu espero ele dormir e tal, depois eu saio. Aí você espera eu dormir, sai do quarto, eu fico acordando a noite toda e não sei o quê. E aí eu só falei assim, Gabriel, para de ter dó de você mesmo. Para de ter dó de você mesmo, isso não vai te levar a lugar nenhum. Pessoas fortes não têm dó de si o tempo todo. Para de ter, tipo assim, fui muito brava com ele. Para de ter dó de você mesmo. E aí ele, acabou, para de ter dó de você mesmo. Você tem uma alma forte, você tem uma mente forte, não tem que ficar com dó de você. E aí na hora que eu coloquei, aí ele calou, né, foi dormir. E eu fiquei pensando, onde é que eu tenho dó de mim? Eu olhei pro que ele estava expressando ali na minha cara e pensei, gente, onde é que eu tenho dó de mim? E aí eu fui num lugar muito profundo da minha criança, num lugar muito profundo. E comecei a fazer a liberação no EFT, né? Quem sabe o tanto que eu tenho... eu uso essa ferramenta desde 2016, mas só agora eu tô meio que empoderada de falar mais sobre ela, né? Lá na mentoria a gente usa muito ela para fazer liberações emocionais. Eu comecei a liberar isso de ter dó de mim. Eu me senti, gente, pequenininha. Sabe quando você se sente uma criancinha em que você recebe realmente atenção quando você
Você gosta que as pessoas tenham dó de você? Por quê? Porque isso é amor, é uma interpretação do amor. É como se, eu tô doente, eu tô dodói, eu tô machucadinha e eu tô recebendo amor. Não é doido isso, gente? Isso é a minha criança ali, ó, querendo receber amor a partir da postura de vítima. Então, enquanto eu sou vítima, as pessoas estão olhando para mim. Né? Outra cena que foi ontem, foi tudo nessa cura que eu tinha que ter essa percepção. A gente saindo da casa da minha mãe, minha filha chorou por alguma coisa. Minha mãe falou, ela faz igual a Patrícia fazia quando era criança. Ela chora para conseguir as coisas. E aí eu falei, olha só, obrigada, mãe, por essa informação. E aí eu ri e falei assim, o problema é que na vida adulta chorar para conseguir as coisas não resolve mais, né? E é verdade, a gente tá aqui chorando, choramingando. Então, quando eu reorganizo o que foi vivido, eu olho aquelas minhas questões e eu reorganizo elas dentro de mim, entendeu? Eu olho de um lugar de maturidade, de um lugar de mulher adulta, por isso que adultecer é diferente de crescer. Eu posso ter 44 anos como eu tenho e não ter adultecido, eu tô só grande, estou só ficando velha, mas a minha criança tá lá comandando geral, entendeu? Então, restaurar também é dar lugar às emoções, é compreender sem julgar, compreender que o papel de vítima ele sempre me propiciou atenção, mas sem ficar me julgando por isso. Entender que foram mecanismos de sobrevivência, ferramentas que eu usei para que eu pudesse ficar bem. E a cura, gente, a restauração é quando eu volto para o meu centro. Quando eu volto e eu encontro a saciedade dentro de mim. Eu encontro dentro de mim aquilo que eu não preciso buscar mais, aquela fome do que está fora, que pode ser a fome de uma relação, pode ser fome de dinheiro, pode ser fome de saúde, pode ser fome de experiências. Eu encontro aquilo dentro de mim e isso é a minha restauração, entendeu? Vocês estão me acompanhando, gente? Então, a cura, lembre-se disso, a cura está no corpo, a cura está na mente, a cura está na alma, a cura está no ambiente, a cura é social, a cura é coletiva. A cura é muito mais ampla do que simplesmente a gente colocar como calar os sintomas, né? Cada cosmovisão traz uma percepção do que é a cura, mas a cura profunda, ela tem a ver com essa nossa construção de uma nova identidade que nos apoie, né? De um novo lugar, de uma nova restauração da nossa alma, né? Algum tempo atrás eu atendi uma pessoa e ela trouxe uma dor muito profunda e isso também é cura. Ela percebeu que todo o processo dela como terapeuta, como buscadora, né, de curas tinha a ver com a necessidade de curar. Me ligaram aqui. Então, tinha a ver com essa coisa de querer curar a alma do pai dela, de querer é isso, sabe? Eu senti uma dor ancestral ali e nessa dor ancestral ela tinha essa vontade e esse desejo de curar a alma ancestral. E quando ela compreendeu isso acho que ela foi numa constelação, ela faz um tratamento com florais para ela possibilitar curar essa ferida infantil de querer curar o outro, de querer ser a salvadora, entendeu? E aí nesse processo ela vai abrindo o campo, né? E é um processo contínuo em que ela vai percebendo que a maior cura dela, tá? É nesse momento olhar para a sua ancestralidade, falar, eu sinto muito que tenha sido assim, mas agora eu caminho e olho para frente. Então a maior cura dela é ficar não olhando para trás, é olhar para frente, entendeu? É ali que está a remissão dos sintomas dela, que está a cura da alma dela, certo? Bom, então, o que eu diria que tem um caminho prático, bem simples. Eu estou olhando aqui porque eu tive que fazer umas anotaçõezinhas. Um passo bem simples, assim. Primeiro, é perceber o que você está sentindo, né? A cura emocional, que vamos falar de cura emocional. Perceber o que eu estou sentindo, como eu falei ontem.
aquilo apareceu nos meus filhos, né? Eles se vitimizando para que tivessem a minha atenção. Dentro de mim tinha também uma criança vítima, entendeu? Então percebeu que eu estou sentindo, como é que eu reajo a isso? Essa percepção, a gente já falou sobre isso nas lives anteriores, que é você realmente ter uma autoobservação diária, você ter esse desejo insano de mudar a sua mente e mudar as suas emoções. É um compromisso, entendeu? Um compromisso com a sua vida. Ao mesmo tempo, você não luta contra isso. Você tem uma compaixão, então é um equilíbrio. Por exemplo, meu equilíbrio no dia a dia. Eu tô ali, no dia a dia, eu percebo. Eu percebi ontem essa coisa da vitimização. Eu não vou lutar contra isso. Eu vou acolher e vou definir que eu não quero mais estar ali. Entendeu? Mas eu não vou ficar, ai, que raiva que esse negócio tá aqui ainda. Eu tenho que acabar com isso agora. Não. Eu tenho que ter a compreensão do processo. E o terceiro ponto é dar espaço para integrar a sua luz e a sua sombra. Entendeu? Com o tempo, com presença, com verdade, você vai restaurando a sua alma. Você vai abrindo esse lugar, né? Então eu vou terminar lendo toda a mensagem para vocês, né? O anjo da restauração. O que foi rompido é restaurado, o que foi ferido é curado. O que está doendo é devolvido à sua condição de inteireza. A paz de Deus, quando restaurada na mente e no coração humanos, renova as esperanças de quem viu a tempestade passar. Eis que o que estava pronto para partir se foi, e o que nasce vem renovar a face do céu e da terra. O tempo da restauração traz o dom de renovar-se continuamente. Agora é o tempo de confiar no Espírito Divino, que a tudo faz crescer e prosperar. Quando ele fala Espírito Divino, Deus, eu sempre entendo como o meu eu superior, como essa consciência divina mesmo, sabe? Que traz a restauração. Então, gente, a restauração, eu falo, a restauração da alma hoje, depois de tantas feridas que a gente tem, ela passa pelo processo de confiar de novo. De confiar que existe em mim um princípio divino e que ele sabe os caminhos da minha cura. E que eu vou seguindo esse princípio para mim e pelo outro, né? Às vezes eu quero muito que acabe aquele sintoma na minha vida. Quero muito, muito. A gente sempre quer, né? Quero muito sair dessa situação. Quando eu quero tanto que aquilo acabe, eu tô mandando pro universo a mensagem de que eu ainda sou aquilo. Sério. Então, tipo assim, se eu ainda, vamos supor, a escassez, né? Se eu quero muito que a escassez acabe, quero muito, 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 muito. Na verdade, eu estou mandando para o universo a informação que a minha consciência ainda é escassa. Então, a primeira coisa para que aquilo sair é eu já me reconhecer como próspera. Estou dando um exemplo, tá? Então, eu preciso me reconhecer como saudável, mesmo que eu esteja doente. Entende? Mesmo que ainda esteja manifestado em minha doença. Eu preciso reprogramar a minha cabeça, a minha mente, as minhas emoções para ir me curando. E se eu não tiver essa cura nessa vida? Eu estou tendo a cura da alma, porque o tempo da alma ele é diferente. E o tempo da alma pode ser assim, e pode ser que eu tenha uma dificuldade Pode ser assim, né? E pode ser que demore, pode ser que tenha algo que eu preciso ir definindo, e resolvendo, e compreendendo, entendeu? Então é sobre a compreensão do tempo da alma, a aceitação e a reconexão com o divino em mim. Tudo bem, gente? Fez sentido aí pra vocês? Então tá, amanhã é sexta-feira e a gente termina as lives da semana. Uma outra coisa, quero deixar um recado, gente. Eu não sei se quem aqui é terapeuta, né? Porque eu falo, hoje eu tô falando muito de uma forma aberta, mas eu sempre trabalhei muito com terapeutas. Mas eu tô atendendo muito de novo, né? Tô nessa vibe de desenvolver esse outro projeto que tá ligado à cura e tudo mais. Eu falo muito para terapeutas lá no Curandeiras Contemporâneas e tem alguns grupos ali de WhatsApp. Mas a mentoria Curandeiras Contemporâneas, ela funciona assim, tipo, se você entrar lá hoje, você assiste às aulas anteriores, não tem problema. Mas a cada começo de mês tem um ciclo novo.
E esses ciclos são muito interessantes de serem vividos, sabe? Porque esses ciclos, eles são bem curativos. São de cura e de transformação. E a gente vai começar agora, a partir da semana que vem, um ciclo em que o arquétipo que a gente vai trabalhar é o arquétipo de Maria, a Maria, Mãe de Jesus, sabe? Então eu penso que vai ser incrível, porque a gente vai conectar muito com essa restauração da cura, né? Porque a cura dentro da percepção. Maria traz o raio verde dentro da grande fraternidade branca, o raio da cura. E é a cura nesse nível mais profundo. Porque a terapeuta, a gente precisa estar se curando sempre. A gente precisa, para a gente prosperar, para a gente ter coragem de fazer nosso trabalho bem feito, a gente precisa estar com a alma mais curada, né? Então, quem quiser entrar na mentoria Curandeiras Contemporâneas, acho que tem um link aqui. Se quiser falar comigo no direct, se quiser me chamar para conversar, tá? Eu sugeriria que vocês entrassem ainda até domingo, porque a partir de segunda a gente começa a trabalhar essa coisa da Nossa Senhora de Maria e eu sinto que vai ser muito especial, entendeu? Tá bom? É um convite, né? Fica aí, quem quiser, tá bom? Um abraço, gente. Que bom que vocês estão gostando. Quem não assistiu ou perdeu as lives anteriores, ficam gravadas lá no YouTube. Quem tá no YouTube, aqui embaixo tem vários links para você conhecer meu trabalho. Quem tá no Instagram, no link da bio. Até mais.